Oi, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse esfumado sem marcação em tons neutros. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá! Para começar, eu vou limpar bem a pele da minha modelo. Eu usei a água micelar da L'Oréal e algodão e passei no rosto inteiro. Depois disso, eu vim com o hidratante, eu usei o hidratante da Neutrogena e espalhei com as mãos mesmo no rosto inteiro. Essa parte é muito importante porque a pele, depois com a maquiagem pronta, ela fica com um viço muito bonito e é devido ao hidratante. Depois disso eu vim com o leque, ó, secando todo esse hidratante, deixando ele bem sequinho antes de passar o primer. Eu usei o primer do Toque de Natureza e um pincelzinho do Woolfiber e fui aplicando sempre no centro do rosto e levando para a extremidade. Então, ó, sempre devagarzinho, passando no rosto inteiro e espalhando bem esse primer. Depois disso, a câmera cortou um pouco a parte que eu passei a base, mas basicamente eu apliquei com esse pincelzinho língua de gato e fui espalhando com o pincel kabuki. Com essa esponjinha, eu vim passando a base para ela ficar mais pesadinha, debaixo dos olhos e em alguns pontos que tinha alguma acne, alguma coisa, eu deixei a base mais pesadinha. Ó, é só você ir aplicando com batidinha sempre. E a esponjinha ajuda bastante nessa parte. Para o contorno, eu usei o corretivo de alta cobertura da Eudora e esse pincelzinho, e eu fui aplicando com batidinhas e já esfumando todo esse corretivo. Eu fiz contorno tanto no zigomático quanto no osso da mandíbula. Ó, sempre esfumando bem o contorno para não ficar nada marcado. Do outro lado eu fiz a mesma coisa, ó, fui aplicando com batidinhas e já esfumando na hora para não ficar marcado. Só que desse lado eu achei que ficou um pouquinho mais marcadinho do que do outro. Eu só peguei aquele mesmo pincel kabuki que eu tinha espalhado a base e dei umas batidinhas e pronto, resolvido. Vim esfumando um pouco mais esse corretivo. Para selar tudo isso, eu usei o pó da Vult e vim aplicando com esse pincelzão no rosto inteiro, sempre com batidinhas e sem arrastar muito a base que ainda tá molhada. Então, você vai batendo o pó no rosto todo. E depois, com essa esponjinha, eu fui aplicando com batidinhas também debaixo dos olhos, para ficar um pouco mais de pó debaixo dos olhos. E tirando o excesso sempre com o pincel. De blush, eu escolhi um blushzinho rosa, bem iluminado, para dar um ar de saúde. E fui aplicando. O blush é importante você ir aplicando de pouco em pouco, até ter a quantidade que você quer. Melhor você ir aplicando de pouquinho e vendo como tá ficando, do que aplicar muito e querer diminuir ele depois. Esse blush tem uns brilhinhos, ó, fica com um ar bem de saúde. Para iluminador, eu escolhi o iluminador com fundo rosa da paletinha da Miss Rosé e apliquei tanto no zigomático, ó, nos dois zigomáticos, bem no alto do zigomático, quanto na ponta do nariz e no arco do cupido também, porque depois quando passa o batom fica um efeito bem bonito. E a pele então ficou assim, ó, bem iluminada, bem bonita. Vamos começar os olhos então. Para preencher a sobrancelha, eu usei a cor mais clara da paletinha de sobrancelha da Ruby Rose e um pincelzinho de topo reto. Eu fui preenchendo toda a sobrancelha e penteando às vezes ela para ver se não ficou nenhum lugar sem preencher. Tomando cuidado para manter o formato de sobrancelha dela mesmo. E do outro lado eu fiz a mesma coisa. Fui preenchendo devagarzinho, não deixando nenhum lugar sem preencher. Depois disso eu peguei essa máscara incolor e passei só para manter os pelinhos da sobrancelha dela no lugar.
Agora eu vim recortando a sobrancelha. Eu peguei um pouquinho da base que eu usei, coloquei num pincelzinho pequenininho, língua de gato, e recortei embaixo de toda a sobrancelha, para a sobrancelha ter uma definição melhor, para ficar mais bonita. E já vim selando também, porque como eu voltei com produto cremoso, eu já tenho que selar ele de novo, porque eu já passei o pó. Então, ó, devagarzinho você vai preenchendo certinho, recortando a sua sobrancelha para ela ficar com um desenho bem bonito. Para começar os olhos, eu vim com uma sombra que na verdade é um blush, é o blush número 2 da Natura Aquarela, e um pincel bem gordinho de esfumar. Eu fui aplicando essa sombra no canto externo, sempre com batidinhas, e já esfumando com o pincel, esfumando essa sombra sempre em movimentos circulares. Então, ó, você aplica onde você quer com batidinhas, no canto externo, tanto no final da pálpebra quanto no côncavo, e já vem esfumando, tá vendo? Esfuma bem pra ficar sem nenhuma marcação. Depois disso, eu vim com uma sombra café, uma sombra marrom mais escura, mais fria. Essa sombra é Marron Zix, da Quem Diz Berenice. E eu vim aplicando ela no final da pálpebra e esfumando. É importante você só aplicar ela no final da pálpebra com batidinhas e só na hora de esfumar você leva ela pro côncavo. Porque daí você não vai alcançar outra sombra, entendeu? Você vai manter as duas cores de sombra e vai manter um degradê mais bonito entre as duas. Depois disso, eu fiz a mesma coisa do outro lado, ó, aplicando sempre com batidinhas e já esfumando, aplicando de pouquinho em pouquinho. Aí, ó, eu peguei o outro pincel, o primeiro que eu tinha usado, eu peguei esse pincel só pra dar um acerto final nesse esfumado. Então, ó, só pra dar o acabamento, tá vendo? Depois disso, eu vim com uma sombra bege. Ela é de uma paletinha da Contém 1 grama. E ela é bem neutra. Eu vim com batidinhas também, aplicando ela no canto interno. Não só na pálpebra, um pouquinho pra cima também. Ó, sempre com batidinhas. Nessa hora eu não esfumei nada, eu só apliquei. Ó. Depois disso eu vim com o pincel de esfumar, aquele primeiro que eu usei, só pra dar o retoque no esfumado, tá vendo? Pra mesclar essa sombra bege com as duas primeiras sombras que eu tinha usado. Agora eu vim com uma sombra asa de borboleta da Max Love, essa é a branca 7. E com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar, eu fui aplicando só no cantinho interno do rosto, só no canto lacrimal ali. Depois disso, eu já vim com o glitter, aplicando em cima dessa sombra bege que eu tinha passado. Esse glitter é o 228 Ouro da Stahl. Ó, eu vim dando batidinhas com ele, aplicando de pouquinho em pouquinho, tá vendo? E já esfumando também, porque nem o glitter pode ficar marcado nessa hora. Ó, é só você aplicar sempre com calma, de pouquinho em pouquinho, até ter a quantidade de glitter que você quer. Nessa hora eu tava medindo o cílio postiço, pra ver se é o tamanho do cílio dela. Então, eu medi o cílio postiço e depois que ele secou, eu já vim aplicando, ó. Apliquei o cílio postiço com cuidado. Se você quiser aprender a medir o cílio postiço e também aplicar cílio postiço e que cílio usar, tem tudo isso num vídeo aqui do canal e eu vou deixar o link aqui embaixo. Ó, eu apliquei segundo cílio postiço, sempre depois que a colinha já tá meio seca, sabe? Pra ele grudar mais fácil. Depois disso, como o cílio postiço era bem fechadinho e tinha base preta, eu escolhi não perder espaço do meu esfumado com delineado.
Eu só passei delineador no cantinho interno até alcançar o cílio postiço só. Como se a base do cílio fosse um delineado, entendeu? Então, eu só fiz esse encontro. Enquanto o cílio secava de vez, eu fui passando o batom. Esse batom é o Marrom Boca da Diva Amor. E eu fui passando com um pincelzinho de batom. Primeiro eu delimitava a boca dela. E depois eu ia preenchendo com o batom toda a boca. Essa hora tem que ter muito cuidado. Então, o batom ficou assim, ó. Essa cor é muito linda. Depois, eu vim com aquela primeira sombra de novo e um pincel de ponta de lápis. E eu passei a sombra debaixo dos olhos, sempre esfumando bem. Depois disso, eu peguei um batom. Depois disso, eu peguei um lápis marrom da Natura e passei debaixo dos olhos, sem passar dentro do olho, porque o olho dela não é grande, então ia acabar diminuindo mais o olho dela. Eu fui aplicando debaixo dos olhos e depois, com um pincelzinho de topo reto, eu vim esfumando todo esse lápis. Para passar o rímel, eu coloquei o dedo entre a pálpebra dela e entre o cílio postiço, que daí se borrasse, borrava no meu dedo. Eu passei o rímel para apagar qualquer maquiagem, qualquer base que tenha ficado no cílio dela e para juntar o cílio dela com o cílio postiço. Então, eu fui passando com cuidado, não precisava de efeito nenhum, era só para pintar o cílio mesmo. Passei na parte inferior também. E esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei gravar essa maquiagem para vocês. Se vocês tiverem ideia de mais alguma maquiagem para mim, deixe um comentário aqui embaixo. Por favor, curta esse vídeo, comenta o que você achou da maquiagem e se eu tenho que continuar gravando esses vídeos. Eu adorei. Vou deixar passando mais alguns takezinhos dela, que ficou muito linda. Até o próximo vídeo. Tchau!